Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, irmão. Bom dia a todos. Bom dia. Como é bom estarmos no parque, amém? Amém. Muito obrigado, Isabela, pelo piquenique organizado. Uau. Bem. Eu sei que não está tão ensolarado quanto talvez você esperava, mas como o Michael falou aqui, nós não dependemos das circunstâncias para estarmos felizes, amém? Amém. Se você teve o seu tempo com Deus hoje, se você leu e orou hoje de manhã, você está feliz, amém? Amém. Eu também estou feliz. Amém. Quem já ouviu a expressão mais que um amigo, um irmão? Mais que um amigo, um irmão. Ou como a gente fala às vezes no Brasil, mais que um amigo, um brother. No reino de Deus, na igreja, na verdade é o oposto. É mais que um irmão, um amigo. Porque você não escolhe de quem você vai ser irmão ou irmã. Sim. Mas você escolhe se você vai ser amigo ou amiga do seu irmão e da sua irmã, amém? Amém. Quando o Murilo foi batizado, no ano passado, eu não escolhi ser irmão dele. Não. Ele virou meu irmão. Amém. Eu nem o conhecia quando ele foi batizado. Sim. E eu fiquei sabendo que ele foi batizado no mesmo dia que o Antônio foi batizado. Uau! Gêmeos. Mas eu tomei a decisão Gêmeos. de ser mais que um irmão, um amigo pro Murilo. Amém? Eu espero que você tome a decisão hoje de ser mais que um irmão, um amigo, uma amiga. Amém. Título da pregação hoje, se você quiser anotar: mais que uma igreja. Mais que uma igreja. Vamos, Lucas. Nós somos mais do que uma mera igreja onde as pessoas se reúnem em 4 paredes e você entra lá, não conhece ninguém e ninguém fala com você. Nós somos mais que isso. Nós somos uma família. Nós nos importamos uns pelos outros, amém? Amém. Claro que nós somos uma igreja também. Sim. Igreja, a palavra do grego é eclésia, que significa assembleia. Não aquela assembleia que você já ouviu falar, mas uma assembleia de pessoas que realmente são irmãos e amigos. Amém? Amém. Nós somos uma igreja, mas também nós somos um corpo. A igreja na Bíblia, muitas vezes, ela é referida como corpo. Onde quando um membro do corpo, ele sofre, todos sofrem. Onde quando um membro do corpo se alegra, todos se alegram, amém? Amém. Ontem nós tivemos uma irmã que teve uma chamada de ligação do nada, que ela precisava se mudar da casa dela. E nisso, quando uma parte do corpo sofre, todos sofremos também. Sim. E o Antônio foi lá e ajudou a irmã a se mudar para a casa nova dela, amém? A mesma coisa, quando uma parte do corpo se alegra, todos nos alegramos. Amém. Então ontem os irmãos finalmente acharam uma república e pegaram a chave. Quando o Antônio me ligou falando isso, eu fiquei muito feliz. Amém. Por quê? Não só porque agora o Antônio ele vai ter onde ficar, amém? Ele vai poder sair da minha casa agora. Amém. Mas porque ele tá feliz, eu tô feliz. Amém? Amém. Primeiro ponto. Uma igreja, ela não é para turistas. Igreja não é para turistas. Nós somos cidadãos do reino de Deus e não turistas do reino de Deus. Vamos. Ontem eu tive uma saída com a Ana lá na praia. Uau. Foi muito incrível. Eu nunca vi tanto brasileiro num lugar só aqui em Portugal. Uau. Metade das pessoas que a gente via era brasileira. Uau. Música, todo mundo brasileiro. Os brasileiros, quando faz um pouquinho de sol, eles já vão pra praia. E lá nós também vimos muitos turistas. Muitos americanos, ingleses e tudo mais. E o que os turistas fazem? Eles vêm pra Portugal. Somente os britânicos, amém? Amém. Eles vêm para Portugal nesse período do ano, ficam uma semana em Portugal e depois saem e voltam no ano que vem. Sim. Nós não somos turistas no reino de Deus, amém? Nós não viemos uma vez um domingo e depois ficamos a semana inteira fora do reino, amém? Nós somos a igreja. Amém. A igreja não é para turistas. Amém. Vai lá em Atos capítulo 12. Vamos lá, Lucas. Prega, meu irmão. Prega, irmão. Atos capítulo 12. Prega, mano. Nós somos turistas mais. Porque estamos estudando o livro de Atos. Atos. Antes de eu ler, eu vou orar. Pai amado Deus, obrigado por estarmos reunidos aqui hoje. Eu oro para que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, Pai.
Ainda que esteja um pouquinho frio, eu oro, Pai, para que a gente possa estar quente para o Senhor. Amém. Eu agradeço a Ti por estarmos reunidos como igreja. Eu oro para que a gente saia daqui com decisões, com desafios que nós vamos tomar na nossa semana, para que a gente possa ser mais parecido como Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Atos capítulo 12, versículo 1. Vamos lá, Lucas. Vamos. A Bíblia diz: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Se você acha que você está passando por algum desafio difícil na sua vida por ser cristão, olha os desafios que os cristãos realmente passavam aqui. Eles eram presos em praça pública. Versículo 2, a Bíblia diz: mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3. Vendo que isso agradava aos judeus, Herodes prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Imagina isso. Imagina o governo português envia tropas para matar o Antônio. Uau. E depois prende a mim numa prisão. É isso que estava acontecendo com a igreja aqui. Qual você acha que foi a reação dos discípulos? Eles poderiam ter agido como turistas e no momento de dificuldade ir embora. Como os britânicos vêm para cá e no momento do frio eles vão embora. Eles poderiam ter feito isso. Olha o versículo 5. Vamos lá, irmão. Prega. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém. A igreja aqui orava por Pedro e pelos discípulos. Nós, como igreja, precisamos orar uns pelos outros. Eu quero desafiar cada um de nós aqui a incluirmos nas nossas orações cada pessoa que está aqui na igreja. Amém. Amém. Você precisa orar mais pelas pessoas da igreja do que por você mesmo. Amém. Uhum. Ser mais altruísta do que egoísta. Amém. Pensar mais nos sonhos da Tatiele e do Douglas do que nos seus próprios sonhos. Amém. E se você não sabe os sonhos de algumas pessoas que estão aqui, quer dizer que você realmente precisa orar por elas. Amém. E perguntar os sonhos de cada um aqui. Nós precisamos orar, como a igreja do primeiro século orava. Versículo 6. A Bíblia diz: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aqui nós vemos que o anjo salvou Pedro da prisão. E no versículo 8, o anjo disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Diante disso, o anjo disse: ponha a capa e siga-me. Então Pedro, como alguém que confia em Deus, ele estava dormindo na prisão. Assim como Paulo, a Bíblia diz em Atos, que ele cantava na prisão. Por quê? Porque ele dependia de Deus para estar feliz e não da situação. E nisso, um anjo chega e a Bíblia diz que depressa Pedro se levantou. O quão depressa você se levanta da cama? Aqui depressa Pedro se levantou. Por que ele se levantou? Porque ele estava numa prisão? Ele estava numa situação desconfortável? Muitas vezes nós não levantamos cedo e depressa da cama porque nós estamos numa situação muito confortável nas nossas vidas. Agora, quando nós estamos numa situação desconfortável, nós somos rápidos para levantar da cama. Será que hoje você se colocou numa situação tão confortável que você tem preguiça de se levantar? Como o Michael falou aqui, nós precisamos sair da zona de conforto, irmãos, como igreja, e entrar numa zona de desconforto por Deus. Amém? Amém. Amém. Versículo 9. Vamos lá, Lucas. Vamos, vamos, irmão. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão.
Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Aqui Pedro, depois de sair da prisão, ele não vai para a casa da esposa dele, ele não vai para a casa da sogra dele, que a Bíblia diz que ele tinha uma sogra, ele não vai para a casa do irmão dele, ele vai para a casa da Maria. Para a casa da Maria. Eu faria talvez a mesma coisa. Se eu fosse preso aqui em Portugal e fosse solto, eu iria para a casa do Michael e da Maria. Eu saberia que lá ia ter umas comidinhas, ia ter coisas muito boas lá. E foi isso que Pedro faz. Versículo 13, Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Versículo 17, versículo 18. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto aos que tinham acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando Herodes, fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Uau. A igreja, irmãos, não é para turistas. Vamos lá, irmão. Nós somos uma família e nós estamos unidos no mesmo espírito. Vamos. Amém. Você imaginava que há 5 anos atrás Deus te daria um pai holandês, uma mãe dominicana, um irmão português, uma irmã mais velha russa? Você imaginaria isso? Não. Nós somos uma família e não somos turistas no reino de Deus. Precisamos estar aqui com todo o nosso coração. Vamos. Amém. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos fisicamente presentes na igreja, mas no nosso coração nós somos turistas. No nosso coração, na nossa mente, a gente está pensando que a gente vai comer de almoço depois daqui. E não realmente no que a gente está comendo da palavra de Deus. Vamos lá, Lucas. Prega. Que a palavra de Deus é o pão, Jesus é o pão da vida, amém? Amém. Precisamos estar fisicamente e espiritualmente unidos. Amém. Quando você estiver no seu trabalho durante a semana ou na sua universidade, lembre que alguém está orando por você. Alguém da igreja orou por você hoje. Quando você não tiver com vontade de evangelizar ou de chamar aquela pessoa desconhecida na rua, lembre que alguém orou para que você tenha coragem hoje. Amém. Vamos. Nós precisamos orar uns pelos outros com muita frequência. Amém? Amém. Eu quero dar um desafio para todos nós aqui. Desafia. Coloca no grupo do WhatsApp um sonho que você quer que aconteça esse ano. Apenas um. E o segundo desafio é: ore pelo sonho de cada uma das pessoas que estão aqui. Vamos orar por cada um de nós e não toma mais de 5 minutos fazermos isso. Amém? Segundo e último ponto. Vamos lá, Lucas. Igreja é para glorificar a Deus. Igreja é para glorificar a Deus. Versículo 20. Vamos lá, meu irmão. Herodes estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes.
Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Paulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Vamos. Aqui nós vemos que Herodes, por não ter glorificado a Deus, ele morreu comido por vermes. Uau. Quando nós não usamos a nossa vida para glorificar a Deus, nós somos comidos por vermes espirituais. Tem um historiador que viveu nessa época, o nome dele é Flávio Joséfo. Em um dos relatos que ele escreveu, Flávio Joséfo disse realmente que esse Herodes, ele foi comido por vermes. Não na mesma hora, o anjo ele atingiu ele, e alguns dias, parece que foi na mesma hora ele foi comido por vermes, né? Mas ele ficou muito doente. E ele ficou tão doente que todo mundo ficou em luto por ele. Isso é o que Flávio Joséfo diz. Só que os judeus, eles não gostavam de Herodes. E os judeus não ficaram em luto por Herodes. O que Herodes faz? Ele manda matar alguns judeus, para que os judeus também fiquem em luto por causa de Herodes. Esse era o tamanho do orgulho de Herodes. E ele só pensava nele mesmo e não pensava em glorificar a Deus. Muitas vezes, irmãos, no cristianismo, nós pensamos mais no que o cristianismo pode nos dar do que em Cristo. Pensamos mais num casamento legal que o cristianismo pode nos dar. Pensamos mais numa vida muito louca que o cristianismo pode nos dar. E é uma vida muito divertida. Mais do que em Cristo. Assim como Herodes pensava mais nele mesmo do que em glorificar a Deus. Vamos. A nossa igreja é para glorificar a Deus. Vamos. Eu já conheci um discípulo lá em São Paulo, que a oração dele era para que as pessoas não elogiassem a ele. Uau. Porque se as pessoas elogiassem ele muito, ele ficaria muito orgulhoso, assim como Herodes ficou. E correria o risco de não dar glória a Deus. Isso é incrível, porque quando você tem um bom tempo com Deus, você não precisa de elogio. Quando você tem um bom tempo com Deus, quando você coloca a sua felicidade, sua segurança em Deus, você não depende do que as pessoas pensam sobre você ou não. Amém. Você tem sua segurança em Deus, amém? Amém. Amém. Vamos lá, Lucas. Bom, eu fico muito feliz porque a nossa igreja tem glorificado a Deus aqui em Portugal. Amém. Amém. É muito incrível ver o Marco e a Maria que chegaram e no dia seguinte que eles chegaram já tinha o culto dentro da casa deles. Sem nenhum móvel no chão, mas estava usando a casa deles para glorificar a Deus. Amém. É muito incrível porque o Antônio, ao conseguir, junto com o Douglas, achar a casa, a maior preocupação do Antônio não era se a casa era mobilada, não era se a casa era muito barata, não era se a casa tinha uma boa localização. A maior preocupação do Antônio era se na casa daria para fazer reuniões da igreja. Amém. Amém. Por quê? Porque ele quer usar tudo para glorificar a Deus. Amém. E é isso que precisamos fazer, usar o nosso trabalho para glorificar a Deus. Amém. E não usar o trabalho como impeditivo para não glorificar a Deus. Amém. Amém. Vamos usar, irmãos, o que Deus nos deu de volta para Ele. Vamos. Não é nosso. O seu trabalho não é seu, seu dinheiro não é seu, Não. a sua casa não é sua, Não. até o seu casamento. Amém. Amém. Tudo é para glorificar o nome de Deus, amém? Amém. Vamos. Vamos terminar João 7, Vamos lá, versículo 18. Lucas. Vamos, Lucas. Prega, meu irmão. Se você não vive para servir, você não serve para viver. João 7, 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e não há nada falso a seu respeito. Até mesmo Jesus Cristo, que poderia ter tomado toda a glória para si, ele quis devolver a glória para Deus. Amém. Se Jesus glorificou a Deus com a vida dele, quanto mais nós Amém. Vamos, precisamos Lucas. glorificar a Deus. Vamos. Faça da sua vida uma vida que serve a igreja e o reino. Uma vida que serve a Deus. E graças a Deus, na semana que vem nós teremos um local para fazer o culto, um sítio também. Amém. Vamos estar lá no Hotel Picoas. Vamos. Vai ser incrível. Mas não vai ser incrível porque nós vamos estar lá. Não.
vai ser incrível porque nós vamos usar também aquele espaço para glorificar Deus. Amém. Então, irmãos, vamos ser a igreja e não apenas ir para a igreja. Existe uma diferença entre, eu vou à igreja aos domingos ou eu sou a igreja. Amém. Eu sou a igreja na segunda-feira, eu sou a igreja na terça-feira. E ainda que talvez tenha alguns dias que eu não estou junto com a igreja, eu sou a igreja, eu sou unido em espírito com os irmãos, amém? Amém. Amém. Vamos ser a igreja. Muito bom, E Lucas. para Deus te dar todas as glórias. Amém. Amém. Amém.